aqui na festa. Essa galera tá virando agrofloresta, convivendo com a harmonia, a natureza, e o resultado a gente vê aqui na mesa. O trabalho de aprender e refazendo, com mutirão nossos filhos vão crescendo. Mutirão agroflorestal. Nós não estamos falando só de terra, embora seja dela que tudo nasce. Não estamos falando só de água, ainda que ela seja quem corre nas veias da vida. Não é apenas sobre o clima, mesmo que ele dite o ritmo das estações. Nem se trata apenas de como as florestas crescem, ainda que sejam nossas grandes mestras. Agrofloresta é mais do que cada parte isolada, é estar dentro do todo. É sentir que cada gesto, a poda, a semeadura, a colheita, o cuidado, é também um elo nessa corrente invisível que sustenta a vida. É fazer parte da floresta que planta gente, que acolhe sementes, que transforma tempo em alimento e sombra em abrigo. Quando dizemos agrofloresta, estamos dizendo também somos floresta. E manejar é a forma que encontramos de conversar com ela, de ouvir seus sinais e responder com a nossa voz, mãos e coração. Eu sou a Claire. E eu sou o Zé. E é nesse encontro que começa este episódio. Agrofloresta. Essa palavra junta dois mundos, o agro, da agricultura, e a floresta dos ecossistemas naturais. Para entender o que é uma agrofloresta, vale a pena começar pelo começo, ou seja, pelo agro, a agricultura. Então, é fundamental a gente entender a primeira parte desse nome. Você já parou para pensar que quase tudo que colocamos no prato, e muito do que vestimos e até moramos, começa com um simples ato: plantar uma semente. A agricultura não é apenas uma atividade, ela é uma fundação das nossas civilizações. E é uma dessas palavras que parecem quietas, mas que carregam um barulho muito antigo. Ela não nasceu num livro, nem no laboratório, muito menos em uma assembleia. Ela nasceu em volta do fogo, no cheiro da terra mexida, na fome que volta todo dia, no olhar que aprende a ler o tempo. Antes de existir campo e cidade, antes de existir cerca, muito antes de existir propriedades, já existia gente caminhando, coletando, caçando, pescando, guardando sementes, sem saber que aquilo era um futuro no bolso. Se a gente volta bastante no tempo, encontramos grupos humanos que conheciam o território como quem conhece o próprio corpo. Sabiam exatamente onde brota tal fruto depois da primeira chuva, onde o rio baixa e deixa lama boa, onde o capim atrai caça, onde o mel aparecia. E no meio dessa vida de movimento, começa um gesto pequeno que muda tudo: o escolher. Escolher a planta mais bonita para levar junto. Escolher o grão mais cheio para guardar. Escolher voltar ao mesmo lugar porque ali dá. A agricultura começa aí, nesse é possível, nesse retorno. Ela é menos um invento repentino e mais uma relação que foi ficando íntima. Mas o que é, afinal, a agricultura? No sentido mais direto e simples, é o ato de cultivar a terra. É o gesto humano de preparar um pedaço de chão, colocar uma semente e garantir que ela tenha água, luz e nutrientes, enquanto a gente colhe seus frutos, grãos, troncos ou sua folha. É criar as condições para que as plantas que nos servem de alimento, fibra, remédio possam crescer. Essa é a essência. Uma intervenção para favorecer a vida de algumas espécies,
que também nos são úteis. Mas é fundamental a gente fazer um recorte aqui. Quando a gente fala agricultura assim, de forma tão genérica, é muito comum a nossa mente ir direto para aquela imagem. Um campo limpo, reto, só um tipo de planta. O trator passando. Essa é uma visão, uma história contada a partir de um ponto específico. É uma narrativa eurocêntrica, que coloca um modelo que se consolidou principalmente a partir da chamada Revolução Industrial, como se fosse a única opção, a mais evoluída e correta. Só que essa história apaga milênios de conhecimentos. Povos por todo o planeta, muito antes de qualquer trator ou monocultura, já criavam condições sofisticadas para suas plantas favoritas crescerem. Indígenas nas Américas manejavam a floresta. Africanos desenvolviam sistemas complexos de manejo de fogo nas savanas. Asiáticos dominavam o cultivo em terraços. A agricultura, na sua raiz, é mais profunda. É um diálogo com o lugar. E esse diálogo teve e tem infinitos sotaques, infinitas técnicas e infinitos territórios. A ideia de dominar e simplificar a natureza ao extremo é só uma delas. E, para dizer, ela é bem recente. Então, quando a gente fala de agro, é desse agro mais amplo, mais ancestral que estamos falando. Não da agricultura que tenta se isolar do ecossistema, mas daquela que se entende como parte dele. Mas isso é papo para uma próxima conversa. Por hoje, ficamos com esse ponto de partida. A agricultura é o ato de criar condições para o cultivo, um ato milenar e diverso, que assume muitas formas, muito além do que o senso comum nos mostra. Porque monocultura não é apenas uma coisa por muitos hectares, é também uma lógica. É a escolha deliberada de uniformizar o campo para ganhar escala, padronizar o calendário e simplificar o manejo, mesmo que isso custe um meio ambiente desequilibrado e depender de pacotes externos. Você sabia que no Brasil é permitido aplicar veneno na plantação logo antes da colheita, para que ela produza mais rápido e uniforme? Pois é. A princípio pode até parecer lógico. Se você quer produzir muito de uma coisa, enche a terra só com aquilo, sem distrações. Uma plantação só de milho, ou só de trigo, ou só de eucalipto. Fica fácil de mecanizar, de adubar, de colher plantas perfeitas e com máquinas grandes. Tem até quem compare a monocultura a uma linha de montagem a céu aberto. Tudo organizado para uma produção em massa. Mas essa suposta eficiência tem um custo alto. E não estamos falando só de dinheiro. Quando a gente força a natureza a ter somente uma espécie no mesmo espaço, o que não é natural, começam a surgir vários problemas. Principalmente a gente que mora em um país com a maior biodiversidade do planeta. Com isso, o solo sente. Cada planta tem suas preferências. Tira certos nutrientes da terra e devolve outros. Numa monocultura, aquela cultura única usa sempre os mesmos nutrientes do solo, sem nada diverso ali para repor também. O resultado, o solo vai ficando pobre e cansado. E aí é preciso colocar cada vez mais adubo químico para continuar produzindo, ou então devastar novas áreas. É como se a terra ficasse viciada em fertilizantes, porque ali não tem uma variedade de plantas para nutri-la naturalmente. Outro problemão são as pragas e doenças. Imagina uma mesa livre servida com um prato favorito de um inseto específico. Isso é o que a monocultura é para os insetos, bactérias, vírus e fungos. Quando você tem um campo inteiro, digamos de alface, se aparecer um bicho que gosta muito de comer folhas, ele encontrou um paraíso. Não há obstáculos nem diversidade para barrar o seu avanço. Não temos os predadores naturais suficientes por perto. Não tem outras plantas pelo meio para confundir ou segurar o bicho. Então as pragas se multiplicam rapidinho.
E qual então a solução que o modelo de monocultura adota? Veneno. E não, a gente não vai chamar de defensivo. Nós não estamos nos defendendo de ninguém, nós estamos atacando. É o uso de agrotóxicos em cima de mais agrotóxico para matar insetos, fungos e também plantas espontâneas, que insistem em nascer naquele campo limpo. Só que esses venenos contaminam a água, o solo e fazem mal para quem aplica e para quem consome lá na frente. Além disso, o que a gente chama de pragas, com o tempo consegue criar resistência e volta ainda mais forte. É uma guerra sem fim contra a natureza. Uma briga que nós mesmos começamos. E aqui precisamos indicar um episódio do podcast Ciência Suja, que saiu recentemente chamado Agrotóxicos. Seguro para quem? Mas já avisando, escute preparado. A monocultura acaba com a biodiversidade. Pense bem, antes daquela plantação de soja ou cana existir, havia ali um ecossistema cheio de vida. Um cerrado, uma capoeira, uma floresta, ou pelo menos um campo nativo com vários seres vivos e povos diferentes. Aí chega o trator e limpa tudo. Derruba as árvores, remove a vegetação nativa e deixa só o solo nu para plantar uma única espécie. Os bichos que viviam por ali perderam fonte de alimento e abrigo. Insetos polinizadores, como abelhas, perdem a variedade de flores e acabam envenenados pelos agrotóxicos. O solo sem a cobertura vegetal diversificada sofre mais com erosão, com o sol direto e com o impacto da chuva pesada. E a água? Sem as matas ciliares ao longo dos rios e sem a diversidade de plantas que seguram a umidade, a chuva cai e escorre rápido, e não tem tempo de filtrar. Os rios acabam ficando cheios de terra e veneno durante as enxurradas, e alguns podem secar nas épocas sem chuva, porque nada ajudou a reter a água no subsolo daquele terreno. E essa engrenagem não é neutra socialmente. Ela tende a favorecer quem já tem mais terra, mais capital e mais acesso ao crédito, porque a monocultura premia volume. O pacote tecnológico custa caro, e seu custo vem antes do dinheiro entrar com a colheita. É sementes, fertilizantes, venenos, diesel, manutenção, peça, financiamento, seguro, armazenagem. Quem consegue comprar no atacado paga menos por unidade. Quem tem escala dilui o custo da máquina. Quem tem garantia real negocia juros melhores. Quem tem estrutura segura preço e espera o melhor momento de vender. A mesma lógica que simplifica o manejo complica a vida de quem não tem fôlego financeiro e da gente, consumidor. Nesse cenário, o pequeno produtor entra num jogo em que a margem é apertada e o risco é grande. Se a colheita falha, não falha só a lavoura. Falha a parcela do financiamento, falha o acordo com o fornecedor, falha o pagamento de arrendamentos e falha o combustível do mês. Isso se a pessoa conseguir plantar para comer. E como a monocultura se encaixa muito bem em cadeias longas, ela também puxa o produtor para relações mais dependentes. Vender para poucos compradores, seguir padrões definidos de fora, aceitar preços impostos na porteira, ser dependente de produtos de fora e, claro, produzir para pagar conta. Aos poucos, a roça deixa de ser um lugar de decisão e vira um lugar de execução. E aí aparece um mecanismo silencioso de exclusão. Não é que alguém precise proibir o pequeno produtor. A própria estrutura vai empurrando. Quem não consegue acompanhar o tamanho do investimento, do maquinário e do pacote, fica de fora. Ou vira prestador de serviço, arrendatário, meeiro, trabalhador sazonal. A terra se concentra porque a lógica do volume concentra. E quando a terra concentra, concentra também a capacidade de ditar regras. O que se planta, como se planta, o que se vende, para quem se vende, em que preço e em que prazo. Porque no fundo a agricultura é algo muito mais simples e universal do que esse modelo industrial. A agricultura, então, na sua essência, é a arte
e a ciência de criar as condições para que as plantas que nos servem de alimento, moradia, remédios ou fibras possam crescer. É você interferir no ambiente de forma consciente para favorecer o crescimento daquilo que você precisa. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que distratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Mas calma, nem sempre a agricultura foi assim tão desconectada e nem precisa ser desse jeito. Lembra que agrofloresta tem parte floresta no nome? Quando falamos em agrofloresta, muita gente imagina que seja preciso transformar seu terreno em uma mata fechada. A palavra floresta pode dar a entender que teremos de encher tudo de árvores altas e deixar nosso quintal de casa com cara de floresta intocada. Mas talvez seja a hora de olhar de novo para a natureza e aprender com ela. Se a monocultura trouxe tantos problemas, o que pode ser feito diferente? E é aqui que entra o outro lado da palavra agrofloresta. Você entra numa mata nativa de verdade. Olha ao redor e o que você vê. Árvores de todos os tamanhos, desde as gigantes até pequenas árvores jovens que estão brotando. Tem um arbusto cheio de frutas, uma trepadeira subindo nos troncos, um tapete de folhas secas e plantinhas rasteiras cobrindo todo o chão. No meio disso, cogumelos brotando em troncos caídos, samambaias aqui e ali. Pássaros e sapos cantam enquanto o zumbido dos insetos não deixa silêncio nenhum. Talvez até um riacho passando de fundo. É um ecossistema inteiro em ação. Parece até meio bagunçado para quem está acostumado com a ordem das plantações em linha reta. Mas nessa bagunça da floresta existe um acordo entre os seres vivos. Na natureza, tudo está conectado. Os ciclos naturais acontecem o tempo todo, sem ninguém precisar gerenciar. As árvores sugam água do solo com suas raízes e liberam parte dessa água no ar pelas folhas, em forma de vapor. É a tal transpiração. Essa umidade ajuda a formar nuvens que mais tarde se transformam em chuva de novo. O ciclo da água acontecendo graças à floresta. As folhas das árvores, quando envelhecem, caem ao chão. Lá embaixo, elas são decompostas por fungos, bactérias, cupins, minhocas e viram o adubo natural, devolvendo nutrientes ao solo. Aquelas cascas de frutas, os galhos secos, tudo se transforma em comida para outros seres vivos. Nada se perde. E na floresta rola muita cooperação. Claro, também tem competição por luz e por espaço. Mas ao longo de milhões de anos, as espécies encontraram jeitos de conviver de forma que todos saem ganhando. Pense nas árvores mais altas. Elas pegam bastante sol lá em cima, mas fazem sombra para as plantinhas menores, que não suportariam ao sol direto durante o dia. Em troca, essas plantinhas de baixo protegem o solo com suas folhas e também ajudam a manter a umidade geral, o que também beneficia as árvores maiores. Algumas árvores têm raízes bem profundas que vão buscar água lá no fundo da terra e trazem umidade para a superfície. E essa água extra pode ser aproveitada pelas plantas de raízes mais rasas, que estão por perto. Já as plantas rasteiras seguram a camada de solo fértil, evitando que ela seja toda carregada ladeira abaixo quando chove forte. E tem mais. Certas plantas fazem um trabalho bioquímico. Algumas capturam nitrogênio do ar, um dos elementos mais preciosos para as plantas, e fazem isso em parceria com bactérias que vivem nas suas raízes.
transformando esse nitrogênio em adubo natural no solo. As plantas conhecidas como leguminosas. Enquanto isso, flores produzem néctar que traem abelhas, borboletas e outros polinizadores, e até predadores. Por exemplo, vespas carnívoras também visitam flores. Esses bichinhos fazem o serviço de levar pólen de uma flor para outra, ajudando as plantas a darem frutos. Os frutos que nascem, muitos são comidos por pássaros e outros animais, que mais adiante dispersam as sementes em outros cantos da mata, plantando novas árvores por todo o canto. E repare que as pragas também têm dificuldades de virarem problemão. Para cada inseto folgado que adora mastigar as folhas, existe outro bicho que adora comer esse inseto. A mata abriga de tudo: joaninhas que devoram pulgões, pássaros que comem lagartas, sapos e lagartos que caçam besouros e moscas, aranhas que pegam moscas e mosquitos, e as vespas parasitando praticamente de tudo. Toda criatura que poderia se multiplicar demais acaba virando almoço de outra. Assim, as populações se mantêm em equilíbrio e nenhuma praga explode de forma descontrolada, como numa monocultura, onde não existe predadores naturais suficiente por perto. A floresta tem seus próprios fiscais de praga trabalhando 24 horas por dia. E os chefes dessa cooperação toda são os fungos. Debaixo dos nossos pés existe uma verdadeira rede de fios fúngicos, o tal do micélio, conectando as raízes de praticamente todas as plantas. Já ouviu falar da internet das árvores? Cientistas descobriram que através dessa rede fúngica as plantas trocam recursos e até se comunicam. Uma árvore grande lá no alto captura um monte de sol e produz açúcar em abundância pela fotossíntese. Ela envia uma parte desse excesso de açúcar para suas raízes, que estão ligadas aos fungos no solo. Os fungos, por sua vez, pegam esse pagamento em açúcar e entregam em troca de água e minerais que eles conseguem extrair do solo, muito melhor do que as raízes das árvores conseguiriam sozinhas. E não para por aí. O fungo conecta árvores diferentes entre si, até de espécies diferentes. Então, aquele açúcar extra de uma árvore ensolarada pode viajar pelo fungo e chegar a uma plantinha menor lá na sombra, que não produz tanto açúcar ainda porque pega pouco sol. Da mesma forma, se uma planta está sofrendo com a falta de água em um canto da mata e outra planta em outro canto da mata está com água de sobra, a rede de fungos pode redistribuir um pouco dessa água, quase como quem faz entregas pela cidade. Parece ficção, mas é real. É a cooperação em nível micro, invisível aos nossos olhos e debaixo dos nossos pés. E por que o fungo faria isso? Qual é a dele em ajudar as plantas assim? Simples. Ele precisa que as plantas estejam saudáveis, porque vive em parceria com elas. O fungo não faz fotossíntese, então depende de açúcar que as plantas fornecem. E o fungo sabe que não pode depender de uma espécie só. Imagina se ele se conectasse apenas com árvores grandonas mais produtivas. Aí vem uma doença ou um vendaval e derruba logo essas árvores principais. O que acontece? O fungo ia morrer junto, perdendo sua fonte de energia. Por isso, ele conecta todo mundo e mantém diversidade. Ele alimenta as plantas menores também, porque elas podem ser as próximas gigantes do futuro, enquanto ajuda centenárias, as mais novas e as medianas. Em outras palavras, até o fungo entende que não dá de colocar todos os ovos numa cesta só. Diversidade é sinônimo de segurança. E nós, seres humanos, onde é que entramos nisso tudo? Antes de mais nada, vale lembrar mais uma vez, nós também fazemos parte da natureza. Apesar de toda a tecnologia, das cidades de concreto e da correria moderna, a gente continua sendo mais uma espécie dentro do grande ecossistema do planeta. Dependemos das plantas, dos animais, dos micro-organismos, da água, do solo e do ar. De tudo isso para sobreviver. O oxigênio que respiramos
vem da fotossíntese. E a água que bebemos? Circula pelos mesmos ciclos da chuva que a floresta ajuda a manter. Nossos alimentos vêm do solo, que por sua vez depende de bactérias e fungos para ser fértil. Ou seja, não tem como fugir. Estamos inseridos nos ciclos naturais, tanto quanto qualquer outro bicho ou planta. O problema é que por muito tempo a humanidade, branca e colonizadora, agiu como se estivesse separada da natureza, ou até acima dela. Na agricultura moderna, isso ficou bem evidente. Tentamos moldar o campo como uma fábrica, excluindo tudo que não fosse útil, e achamos que não ia ter consequências. Só que a gente viu lá no agro os buracos que o caminho trouxe, né? Quando rompemos os laços com a natureza, a conta chega. A floresta mostra pra gente um caminho diferente. Em vez de brigar contra os ciclos naturais, a gente pode trabalhar junto com eles. Em vez de ver outras espécies como inimigas, pragas, matos ou predadores, podemos enxergá-las como aliados, que mantêm o sistema em equilíbrio. Ela quem vai nos salvar, a mãe a pensar. A mãe natureza reza por uma salvação. Clama a floresta, sem fôlego, para fazer desta mata opaca colorida. Clama a floresta, sem fôlego, para fazer de teus frutos ninhos. Imagine como... Se na monocultura a gente tira tudo e tenta começar do zero, na floresta a gente vê que o segredo do sucesso é a soma de muitas vidas diferentes atuando juntas. Então, por que não trazer esse modelo para o nosso jeito de cultivar comida? Pois bem, é exatamente essa a ideia da agrofloresta. Depois de entender o agro e a floresta separadamente, vamos juntar as duas coisas numa só: os agroecossistemas agroflorestais, ou simplesmente as agroflorestas. Mas então, o que é exatamente uma agrofloresta? Vamos colocar em palavras simples. Agrofloresta, ou sistemas agroflorestais, é uma forma de agricultura que imita a estrutura e os processos de uma floresta. É quando a gente cultiva alimentos, frutas, madeiras, tudo junto e misturado com a diversidade de outras plantas, de um jeito integrado. Em vez de ter só uma cultura ocupando o terreno todo, a agrofloresta coloca várias espécies dividindo o mesmo espaço e conta com técnicas que irão incentivar cada vez mais as ciclagens dos nutrientes, assim como é na natureza. E logo de início já avisamos um lembrete que a gente sempre dá aqui. Agrofloresta não é fórmula fixa. Cada pedaço de chão, cada comunidade pede uma receita diferente. E é nessa diversidade que está a sua força. Na prática, funciona mais ou menos assim. Você pega um pedaço de terra e planeja como se fosse uma floresta produtiva. Planta espécies diferentes lado a lado, uma ajudando a outra. Dá para combinar as culturas anuais de ciclo curto, que você planta e colhe no mesmo ano, tipo milho, arroz, feijão, mandioca ou hortaliças, com as culturas perenes, que ficam muitos anos crescendo, como as frutíferas, banana, laranja, abacate, cacau, e outras, claro, árvores nativas e madeiráveis, como ipê, mogno e por aí vai. Tudo junto. A ideia é montar camadas de vegetação, ter coisas baixinhas cobrindo o solo, plantas médias no meio, árvores altas crescendo acima, e valzinho numa mata, que tem desde ervas no chão até arbustos e árvores grandes no dossel. Cada planta ocupa um andar diferente dessa floresta cultivada e cumpre um papel. Assim, elas não competem entre si, porque cada uma explora um espaço diferente. Uma gosta mais de sol, outra se vira bem na sombra. Uma tem raízes profundas, outra superficial. Uma cresce rápido e logo faz sombra. A outra é mais lenta e vai crescendo sob essa proteção.
Na agrofloresta, a gente recria aquelas parcerias naturais, só que escolhendo espécies que também nos dão alguma colheita útil. Outra coisa importante é o tempo, o ciclo de vida de cada planta. Numa floresta, depois que ocorre uma clareira, primeiro vêm aquelas plantinhas de crescimento rápido, mato, flores, arbustos pioneiros. Depois, aos poucos, começam a surgir árvores jovens. E com o tempo, as espécies mais lentas e de madeira mais dura tomam conta. E assim vai indo a sucessão ecológica. Na agrofloresta, a gente se inspira nisso também. A técnica é que as plantas de ciclo curto vão crescendo e sendo colhidas, enquanto as de ciclo longo ainda estão pequenas. Plantas de ciclo médio crescem mais rápido e começam também a produzir frutos no primeiro e segundo ano, enquanto fazem sombras e protegem as mudas das árvores mais lentas. Quando as árvores maiores finalmente crescem e fazem muita sombra, as culturas de sol já foram colhidas ou já completaram o seu ciclo. E ao invés de deixar o solo parado depois de colher, estamos sempre esperando a próxima planta produzir, replantando, introduzindo novas mudas e mantendo o ciclo girando continuamente. O sistema está sempre em movimento, evoluindo como um organismo vivo que é. Claro que implementar uma agrofloresta assim requer planejamento e cuidado. Não é só sair plantando tudo de qualquer jeito e esperar milagre. Como qualquer cultivo, precisa de manejo, talvez até mais no início. É importante conhecer as plantas, saber a época certa de semear cada espécie, quais combinam melhor entre si e estar pronto para podar e intervir quando necessário. Montar e conduzir um sistema diverso dá mais trabalho no começo do que fazer lavouras simples, isso é verdade. Dá para imaginar, em vez de uma cultura só, você ter que lidar com várias ao mesmo tempo. Mas a boa notícia é que, depois que a agrofloresta pega o embalo, o trabalho pesado diminui. O solo vai ficando coberto e fértil, menos mato invasor cresce. As pragas ficam mais equilibradas, não exigem tanta ação da nossa parte. As árvores crescem e fazem sua parte, trazendo sombra, retendo umidade. Enfim, o sistema vai se tornando mais autônomo. E o papel do agricultor vira mais de observar e fazer ajustes pontuais aqui e ali do que ficar lutando diariamente para manter a plantação de pé. É um investimento inicial de tempo e esforço que a longo prazo compensa demais. Em termos de manejo diário, a agrofloresta exige um olhar diferente do convencional. Aqui, ao invés de capinar tudo e deixar a terra nua, a gente faz questão de manter o solo sempre coberto. Seja com plantas de cobertura, como os adubos verdes, seja como palhas, folhas secas, restos de poda ou tudo isso junto e triturado. Numa floresta, o chão vive sempre coberto. Na agrofloresta será igual. Solo exposto só se for no dia de semear. Depois, vem rápido uma cobertura. E sobre as plantas espontâneas, as ditas daninhas, a gente até evita chamar elas de mato no sentido pejorativo, porque muitas das vezes elas ajudam, protegem o solo, atraem insetos que distraem as pragas das culturas principais e assim por diante. Claro que se alguma dessas espontâneas cresce demais e começa a competir com o que a gente plantou, aí a gente maneja. Mas em vez de arrancar e jogar fora, normalmente a gente corta e deixa ali mesmo, como cobertura morta e adubo natural. Aliás, muita coisa na agrofloresta se resolve na base do poda e devolve. Galhos que crescem demais a gente poda e coloca no chão, cobrindo o solo e virando matéria orgânica. Folhas secas e capim a gente espalha, nada de queimada. Com o tempo aquele solo vai ficando fofinho, rico em humus, cheio de minhoca. Um solo vivo, bem parecido com o de uma floresta. E adivinha o resultado? Um sistema onde as plantas crescem mais saudáveis, sem a dependência de insumos externos. Como tem diversidade, as ditas pragas ou doenças não explodem de vez. Sempre tem predadores naturais por perto, ou então a praga prefere uma espécie diferente e deixa as outras em paz.
quebrando um galho até você notar e manejar. O equilíbrio volta mais fácil. O adubo químico vira desnecessário, porque as próprias folhas e galhos que são podados somam a diversidade que adubam o terreno. E, claro, a toda a matéria orgânica que se decompõe, que nutre o solo. As árvores maiores puxam nutrientes lá de baixo e trazem para cima nas suas folhas, que depois são cortadas e voltam para o chão. Um ciclo fechado de fertilidade. A água também rende mais. A sombra das plantas e a cobertura de solo reduzem a evaporação. O solo absorve melhor a chuva e a área não seca tão fácil. Muitas agroflorestas conseguem se virar com bem menos irrigação do que uma lavoura convencional. Às vezes nem precisa regar, dependendo do clima, porque retém bem a água das chuvas. E ainda mais, ajudam a recarregar os lençóis freáticos. Aquela nascente que tinha secado ali perto pode até voltar a correr depois de alguns anos de sistema agroflorestal cobrindo o terreno. É aquele efeito de chamar água, de plantar água. Sem contar o efeito no clima. Um sistema agroflorestal com muitas árvores absorve bastante gás carbônico da atmosfera, liberando também muita água, o que ajuda a refrescar o ambiente e, claro, combater as mudanças climáticas. Por ter solo coberto e úmido, ela também regula a temperatura local. Quem já entrou numa mata sabe como lá dentro é mais fresco e mais agradável. E uma agrofloresta bem diversa tende a resistir melhor os eventos extremos do tempo. Aguenta chuva mais forte sem tanta erosão e segura a umidade nos períodos secos, sofrendo bem menos em épocas de estiagem. Falando em resultados, não dá para esquecer do lado econômico. Uma agrofloresta bem planejada também traz vantagens para o bolso de quem planta. Em vez de colher uma coisa só de uma vez e ficar refém do mercado daquela cultura, o agricultor agroflorestal consegue distribuir a produção ao longo do ano e diversificar o que produz. No fim, você tem colheita o ano inteiro, diferentes frutas em cada estação, raízes, folhas, grãos, tempero, madeira, o que for plantado. Isso significa várias fontes de renda. Se o preço de uma mercadoria cai, outra pode estar em alta. Se uma praga ou uma geada derruba a produção de um item, os outros ainda rendem alguma coisa. É aquela ideia de ovos em cestas diferentes, lembra? A diversificação traz segurança financeira além da ecológica. E tem mais. Como o sistema se autoaduba e se autodefende melhor, gasta-se bem menos com fertilizantes e agrotóxicos. Muitas das vezes dá para zerar esses custos. Ou seja, menos despesas e riscos, mais autonomia para o produtor. Sem contar que, com tanta variedade, a família agricultora pode se alimentar do próprio sistema. Comer frutas, hortaliças, tudo orgânico dali, reduzindo gastos com compra de comida e melhorando a nutrição de todos. Então, a agrofloresta não é só filosofia verde, ela faz sentido também no dinheiro no fim do mês. E é justamente essa a lógica prática e de prosperidade real que nos mostra como é possível e vantajoso elevar a régua, saindo definitivamente da cultura do menos ruim. A agrofloresta, com sua produtividade resiliente e economia diversificada, não é um sonho distante, mas uma prova concreta de que podemos parar de apenas frear a destruição e começar a gerar ativamente mais vida e mais riqueza. Uma riqueza que enche o prato, sustenta a família e regenera a terra, invertendo de fato a marcha em direção ao colapso. Estamos cansados de aplaudir o menos ruim, cansados de manchetes que tratam queda no desmatamento como se fosse gol de virada, enquanto o placar real continua marcando floresta perdida. Quando a régua baixa, qualquer tropeço do desastre parece vitória. Mas comemorar só o que deixou de cair é continuar descendo a ladeira, mais devagar, porém na mesma direção, do colapso climático. Queremos então inverter a lógica do noticiário e do debate público raso.
No lugar de confete para o menos ruim, queremos foco no essencial. Quantos hectares já foram restaurados? Quanta água voltou a se infiltrar? Quantas nascentes rebrotaram? Quantos corredores ecológicos criados e conectados? E principalmente, quantas famílias estão colhendo comida saudável de sistemas biodiversos e vivos? Isso é métrica de futuro. O resto é anestesia. Enquanto o sucesso for medido pela redução do dano, a conversa fica presa no passado que queimou. A régua precisa mudar de mão. Do menos desmata para mais refloresta. Do evitar o pior para construir o melhor. E a ideia desse podcast é essa. Não somente ajudar você a plantar, mas para chamar de volta as donas desse planeta, as árvores. Costurando biodiversidade com comida na mesa é lembrar, sem poesia vazia, que celebrar a regeneração é diferente de se acomodar no quase. Porque florestas ou nada não é slogan, é direção. Não por coincidência, até mesmo o IPCC, o painel do clima da ONU, afirmou recentemente que não será possível limitar o aquecimento global a níveis seguros se não mudar a forma como produzimos alimentos e manejamos o solo. Reduzir emissões de fábricas e carros não basta. É preciso uma profunda transformação agroalimentar. Nesse contexto, agroflorestas e a agroecologia despontam como caminhos essenciais. Ao integrar florestas, solos saudáveis e manejo ecológico, estamos criando paisagens agrícolas que capturam o carbono, evitam desmatamento e protegem a água, ainda alimentando pessoas. É literalmente cultivar o futuro junto com comida. Talvez pareça utopia, mas a ciência já confirma. A agricultura e florestas unidas podem resfriar o planeta. Cada muda plantada e bem cuidada hoje é um aceno de esperança para as próximas gerações. No final das contas, uma agrofloresta bem estruturada vira um ecossistema agrícola equilibrado, ou seja, um agroecossistema de fato. Esse termo significa justamente encarar a roça como um ecossistema, com tudo interligado: solo, plantas, insetos, gente, clima, comida. E tudo isso faz parte da ideia maior da agroecologia, que é esse jeito de pensar a agricultura em sintonia com a natureza, respeitando também o conhecimento tradicional e as pessoas que trabalham na terra. Não tem como falar de agrofloresta sem falar de agroecologia. É tudo parente próximo, buscando uma agricultura mais inteligente e justa. Porque o objetivo não é imitar uma floresta pronta, e sim ativar e acelerar os processos que fazem uma floresta existir. Cobertura de solo, ciclagem de nutrientes, construção de matéria orgânica, criação de microclimas, relações de cooperação. A forma final muda de lugar para lugar, muda de clima para clima, muda até com o gosto de quem planta. O que não muda é o coração do negócio. A agrofloresta é a arte de conduzir processos vivos. E o mais legal, qualquer pessoa pode começar a fazer agrofloresta em alguma escala. Não precisa ter um fazendão nem investir milhões. Pode ser começando no quintal de casa, misturando árvores frutíferas com hortaliças na horta. Pode ser juntando a vizinhança para transformar um terreno baldio em um jardim agroflorestal comunitário. Ou se você não tem espaço, você pode apoiar quem faz, comprando produtos de agricultores agroflorestais, participando de mutirões de plantio, essas coisas. O importante é saber que existe uma forma de produzir em harmonia com a natureza, que dá resultados de verdade e tem pessoas como eu e você com a mão na terra. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar.
Tem quase um ditado entre quem mexe com agrofloresta que diz assim: a melhor coisa que você pode fazer na vida é uma agrofloresta bem feita. E a segunda melhor coisa é uma agrofloresta mal feita. Porque mesmo que sua agrofloresta fique meio torta, bagunçada ou fora do tempo, você ainda vai estar cobrindo o solo, chamando água, produzindo matéria orgânica e alimentando vida ao seu redor. Ou seja, mesmo se não sair perfeita, ainda vale muito a pena. Você aprende com seus erros e a terra agradece do mesmo jeito. E para não ficar incompleta a ideia, uma coisa que gostamos de deixar bem explícita, porque senão a gente cai num erro bem comum. Agrofloresta é um termo recente, um nome que a gente usa para conversar, estudar, ensinar e organizar as ideias. Mas o que esse nome tenta descrever é muito mais antigo do que a palavra. Tem prática, tem conhecimento, tem manejo de paisagem que existe há muito tempo, feito por povos e comunidades tradicionais no mundo inteiro, cada um no seu território, no seu clima, na sua língua, com seus próprios sentidos do que é plantar, colher, cuidar e viver bem. Então, quando falamos agrofloresta, não estamos dizendo agora inventamos isso aqui. Estamos dizendo, hoje existe um nome que reúne um monte de caminhos que já estavam sendo trilhados. E a gente precisa ter humildade para reconhecer isso. Não é o nosso papel chegar com um rótulo bonito e sair carimbando práticas antigas como se estivéssemos descoberto agora. Nem transformar saber tradicional em técnica de apostila e fingir que nasceu numa sala de aula. Ou usar a palavra como bandeira para ocupar território. Apagar histórias ou tirar o protagonismo de quem já planta florestas há muito tempo. Agrofloresta, do jeito que acreditamos e praticamos, é também sobre respeito. Respeito a quem veio antes, respeito ao território, às formas diferentes de produzir vida e comida. A gente aprende, troca, reconhece a origem, cita, escuta e caminha junto. Porque não vai ser a gente que vai colonizar ideias, culturas ou territórios. O que a gente quer é exatamente o contrário. Cultivar relações mais justas com a terra e com as pessoas. Sem roubar nome, sem roubar história, sem roubar lugar. A palavra pode ser nova, mas a responsabilidade é antiga. Essa mata dá o Marudabacababacurimi. Essa mata dá algodão, fruta, panjiriuxi. Essa mata é minha saúde, é vida, é milho. Minha agricultura vai ser floresta amanhã. Essa mata é medicina, é comida, é guardiã. E aí fica uma contradição gritante que vale encarar de frente e sem maquiagem. De um lado tem um modelo de agricultura que cresceu com a lógica de guerra. Não só porque uma parte das tecnologias vieram do mesmo caldeirão da indústria bélica, mas porque o jeito de pensar é parecido. Controle total, inimigos a eliminar, territórios a dominar, eficiência a qualquer custo. O mato vira inimigo, o inseto vira inimigo, o fungo vira inimigo, o solo vira suporte inerte, que você corrige com química e pronto. E a estratégia é sempre a mesma. Ataque preventivo, dose maior, produto novo. Resistência que surge, dose maior de novo. É trincheira no campo. É um mapa de batalha onde a vida que não serve ao lucro vira alvo. Do outro lado, tem um jeito de plantar que não nasceu em laboratório nem em quartel. Nasceu no chão. Nasceu de mão cansada, de joelho sujo, de gente que aprendeu a ler o vento antes da chuva, a lua antes da semente, o cheiro do solo antes de decidir o que fazer. Um jeito que não chama o mundo de inimigo, chama de parente. Que em vez de declarar guerra ao que aparece, pergunta: por que isso apareceu? Que em vez de reduzir a paisagem a uma cultura só, aumenta a diversidade para o sistema se equilibrar sozinho. E se tem tática aqui, é tática de cuidado. Cobertura do solo, poda no tempo certo, consórcio bem pensado, respeito pelo ritmo do lugar. A nossa tática não é tática de extermínio, é a tática da convivência. E olha como isso muda tudo. Um modelo olha para a vida e pensa em linha de produção
em alvo, em praga, em dano colateral. O outro olha para a vida e pensa em relação, em ciclo, em alimento, em continuidade. Um tenta impor uma ordem de cima para baixo, como se o mundo fosse um tabuleiro. O outro tenta construir uma ordem do caos por dentro, como quem acende um fogo e alimenta ele até virar brasa boa, constante que esquenta sem destruir a casa. No fundo, o que está em jogo não é uma técnica agrícola, é visão de mundo. Se a gente vai tratar a Terra como um campo de batalha ou como território vivo. Se o nosso jeito de produzir vai ser baseado em medo e controle ou em confiança na inteligência dos sistemas vivos e no trabalho paciente de quem planta. Porque uma coisa é certa, dá para plantar com espírito de guerra, mas isso cobra um preço. E dá para plantar com espírito de vida, e isso também exige esforço. Mas devolve algo que nenhum pacote tecnológico compra: sentido, abundância real e pertencimento. A natureza sempre será a nossa maior professora. Se a gente observa, ela ensina. Aprender com a própria natureza é parte essencial de fazer agrofloresta. Cada vez que a gente vai para o campo e repara uma formiguinha trabalhando ou uma planta brotando depois da poda, é uma aula da Dona Mãe Terra. E essa é uma das melhores coisas de trabalhar com agrofloresta. A gente se reconecta com a sabedoria natural e vira um estudante permanente na escola da floresta. Para fechar, queremos deixar bem nítido o jeito que escolhemos para ensinar agrofloresta por aqui. Porque sim, agrofloresta é um sistema inteiro, tudo ligado em tudo, e dá para ficar perdidinho facilmente no começo. Então pegamos essa complexidade e organizamos em 5 passos. Não porque o mundo seja uma lista, mas porque a cabeça humana gosta de mapa quando entra no caos. O primeiro passo é a terra. É olhar para o chão como um lugar vivo, onde mora uma multidão de seres vivos que trabalham o tempo todo. É entender cobertura, infiltração, estrutura e como a vida subterrânea é a base de tudo. O segundo passo é a água. Não só a água da mangueira ou da chuva, mas a água circulando no sistema, no solo, no ar, nas plantas. É aprender a segurar a água, fazer ela ficar, fazer ela voltar, fazer ela entrar novamente no sistema e ir embora. O terceiro passo é o clima. Sol, vento, umidade, temperatura, épocas do ano, extremos e mudanças. É entender o que o território entrega. E como isso muda o jeito de escolher espécies, épocas de plantio e o desenho do seu sistema. O quarto passo é a energia, aquela absorvida no sistema pela fotossíntese. Esse truque absurdo de comer luz. E energia aparece no dia a dia com a estratificação e a sucessão ecológica. O espaço e tempo organizando as plantas para captar luz, acumular biomassa e transformar ambientes ao longo dos anos. E o quinto passo é o manejo. É onde entra a mão humana de verdade. Planejamento, observação, intervenções, podas regulares, colheita, renovação, controle de excessos, condução do seu sistema. Manejo é a parte que transforma conhecimento em rotina e rotina em floresta produtiva. Precisamos lembrar que isso não é uma fila, é um círculo. Terra puxa água, água muda o microclima, clima muda a energia disponível, energia vira crescimento, crescimento pede manejo, manejo devolve matéria para a terra e tudo recomeça. É um sistema só, sempre costurado. E aqui fica registrado. Esse será o primeiro passo do manejo nessa temporada. Daqui para frente, vamos caminhar mais dentro do dia a dia, do planejamento, das decisões pequenas que viram diferença grande e do olhar treinado para lidar com a diversidade sem se perder nela. Depois de tudo isso, fica aqui o convite. Que tal experimentar um pouquinho de agrofloresta na sua vida? Pode ser plantar umas frutinhas no quintal junto com hortaliças. Pode ser apoiar projetos e produtores agroflorestais na sua região. Ou pelo menos espalhar essa ideia e esse episódio adiante. O importante é lembrar que dá para produzir de um jeito diferente, em parceria com a natureza. Se você gostou desse episódio e acha que mais gente precisa ouvir sobre agrofloresta e agroecologia,
Compartilhe com os familiares, vizinhos e com aquele amigo que gosta de observar as nuvens. Deixe seu comentário contando o que achou, suas perguntas ou experiências. Adoramos receber relatos dos ouvintes. Quem sabe a sua dúvida não aparece nos próximos episódios. E se quiser apoiar o podcast, temos a campanha no Apoia-se, uma plataforma de financiamento coletivo. Qualquer ajuda faz diferença para manter o projeto vivo e crescendo. Assim como uma agrofloresta precisa de algumas mãos cuidando para florescer. Florestas ou nada. Um agradecimento especial a todos que participaram da introdução desse episódio. Muito obrigada por colaborarem com o Muda Floresta.